Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje estaremos falando sobre expiação de pecados, aprendendo com Gideão. No livro de Juízes, capítulo 6, nós vemos a história do povo de Israel, dos midianitas, assim também como a história de Gideão. O povo de Israel fez o que era mal perante a Deus, seguindo outros deuses, adorando outros deuses. Por esta razão, Deus os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas oprimiam o povo de Israel. O povo de Israel semeava, mas os midianitas vinham como gafanhoto para retirarem tudo que o povo de Israel semeava e cultivava. Neste período, por 7 anos, eles foram oprimidos e o povo de Israel praticava o que era mal perante a Deus. Em muitos lugares encontrava-se altares para Baal e adoravam deuses falsos no meio do povo de Israel. E eles clamaram ao Senhor por socorro por conta dos midianitas. E Deus enviou um profeta, cujo esse profeta repreendeu o povo por conta das práticas que o povo praticava, deixando de lado o Deus de Israel para seguir outros deuses. Neste mesmo período, o anjo do Senhor apareceu a um jovem que se encontrava no lagar malhando o trigo para esconder dos midianitas. O Senhor enviou o anjo apareceu para o homem que chamava-se Gideão. Deus escolheu Gideão para poder libertar o povo de Israel daquela opressão. Mas Gideão, ele não acreditava que era na realidade o Senhor que apareceu para ele. Por esta razão, ele decidiu pedir um sinal. E neste sinal, ele pegou alguns cabritos, pegou um cabrito, pegou alguns pães e decidiu oferecer no altar para realmente saber se era Deus de facto que estava escolhendo a Gideão para libertar o povo. E neste período, Gideão fez um altar e nesse altar colocou o cabrito, assim também como os pães. E o anjo do Senhor que estava diante dele estendeu a sua vara e tocou naquela oferta. Nesse mesmo instante, o fogo subiu e consumiu toda a oferta que Gideão havia colocado no altar. E Gideão entendeu que era o anjo do Senhor que havia aparecido para ele. E ele teve medo, mas o Senhor disse: não tema. Na mesma noite, o Senhor apareceu novamente para Gideão e disse: toma o boi de 7 anos, o boi de 7 anos que pertence ao teu pai. Destrói o altar de Baal que pertence ao teu pai e em cima desse altar ofereça o sacrifício deste boi de 7 anos. E Gideão, de madrugada, levantou-se, destruiu o altar que pertencia ao pai e nesse altar fez um altar ao Senhor e ofereceu um sacrifício ao Senhor. Por que Deus escolheu justamente o boi de 7 anos que pertencia ao seu pai? 7 anos que simboliza os 7 anos que o povo de Israel viveu no pecado. A Bíblia fala no livro de Êxodo, capítulo 34, quando Deus aparece para Moisés, quando ele desce na nuvem, ele decidiu proclamar quem ele era, proclamar o seu nome. E no 34, no versículo 7, ele diz que ele é um Deus que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão, o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Deus, ele perdoa todos os pecados das pessoas.
mas ele não deixa o pecado sem punição. O povo de Israel vivia no pecado durante 7 anos. E antes que Deus pudesse vir para poder ajudar o povo tinha que se arrepender. E o povo se arrependeu. Antes de Deus decidir agir, ele tinha que punir o pecado que o povo havia cometido durante 7 anos. Por esta razão que Deus decidiu escolher o boi de 7 anos, representando os 7 anos que o povo de Israel viveu no pecado. O pecado tinha que ser punido para que Deus voltasse novamente a habitar no meio de Israel. E Gideão, ele expiou os pecados do povo por meio daquele sacrifício que ele havia feito, destruindo o altar de Baal e construindo o altar de Deus. A partir desse instante, Deus passou a andar com Gideão, passou a abraçar novamente o povo de Israel como no princípio. O que Gideão fez, a expiação que Gideão fez, é igual ao que o nosso Senhor Jesus Cristo também fez na cruz. A Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Isso está no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 5, no versículo de número 21. Jesus Cristo, ele assemelha-se àquele boi de 7 anos. O boi não cometeu nenhum pecado, mas morreu no lugar do povo. Tinha que ser sacrificado para o povo. Assim também, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o boi que não cometeu nenhum pecado, morreu no lugar daqueles que são verdadeiramente pecadores, que somos nós. Assim como Gideão fez a expiação para o povo, assim também o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ofereceu-se a si mesmo como um sacrifício para expiar os pecados do povo. Nós, no livro de Juízes, capítulo 6, nós vemos ali também a sombra do que Cristo ia vir fazer no futuro, o Evangelho de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez no futuro é morrer pela humanidade, o Cordeiro sem pecado, o boi sem pecado, o boi de 7 anos que não cometeu nenhum pecado, tinha que morrer no lugar do povo para que Deus pudesse estar no meio do povo e livrar eles dos midianitas. Assim também, Jesus Cristo veio ao mundo, morreu no nosso lugar, a fim de salvar a humanidade, salvar-nos de nós mesmos do pecado. Por esta razão, Deus agora já habita em nós. Depois do sacrifício que Gideão fez para Deus, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor desceu sobre Gideão e Gideão liderou o povo. Assim também, depois do sacrifício de Jesus Cristo, Deus agora já habita em nós por meio do Espírito Santo. Por esta razão, creia em Jesus Cristo, creia no sacrifício de Jesus Cristo, entregue-se a Ele, porque Ele é o único meio da salvação. Deus abençoe a todos.